Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs, é mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Que maravilha, que com muita alegria que nós estamos juntos mais uma vez nesse dia de hoje, onde a palavra do Senhor vem abrir os nossos olhos e arder o nosso coração com a sua presença maravilhosa. Meus amados, essa palavra de hoje para a nossa reflexão, para a nossa meditação do nosso dia, se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, de 13 a 35. Olha que belas palavras que fala hoje. Lá fala assim: os discípulos de Emaús. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e decorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam como se vendados e não reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que havia de restaurar Israel. E agora? Além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós alarmaram e foram ao sepulcro ao nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguraram que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim, como as mulheres tinham dito, mas ele mesmo não o viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração, para credes que tudo o que anunciaram os profetas, porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? Começando por Moisés, percorrendo por todos os profetas, explicaram-lhe o que dele se achava dito de todas as Escrituras. Aproximou-se da aldeia para onde ia e se fez como que quisesse passar adiante, mas eles forçaram para a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhes. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Dizia então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se da mesa à mesma hora e voltaram a Jerusalém. E ali acharam-se reunidos os 12 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles por sua parte contaram o que lhe havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Amém. Meus irmãos, que leitura maravilhosa, que passagem lindíssima, onde Jesus caminha com os discípulos e eles não o reconheceram porque estavam tristes. Estavam com o coração partidos, porque tinham perdido o seu Senhor. Mesmo aquelas mulheres na passagem de onde tinha falado, não encontraram o Senhor lá no sepulcro, mas 2 anjos falaram: ele ressuscitou. E Jesus falou: Maria. E ela, ao virar, viu que era o Senhor. E o Senhor falou: vai e anuncia, avisa para os meus amigos. E eles não acreditaram e iam para essa cidade Emaús, triste, comentando um com o outro o que tinha acontecido. Jesus se faz presente na vida deles e eles não reconhecem e vai caminhando, conversando com o Senhor.
mas sem conhecer o Senhor. Meus irmãos, quantas vezes a gente pode trazer essa palavra inteira para nós? Quantas vezes caminhamos com o Senhor e não reconhecemos, não conseguimos entender que Ele está no meio de nós, está caminhando conosco? Quantas vezes, meus irmãos, o Senhor vem na nossa vida, Ele fala conosco e nós não entendemos? Irmãos, caminhamos com Jesus, quantas e quantas vezes o Senhor fala conosco, Ele nos mostra o direcionamento, Ele fala, Ele mostra o caminho, e muitas vezes nós estamos tristes com o coração endurecido de tudo aquilo que acontece conosco. Mas o mais lindo de toda essa passagem, além disso, mas o mais que fica para nós hoje, que ele vai explicando, ele vai falando dos profetas, do que tinha que acontecer, aí ele se faz como que ia passar adiante, e eles insistem: Senhor, já é tarde, está para declinar o dia, e senta-se à mesa. Aí o grande milagre acontece. Jesus toma o pão, abençoa, e ao partir do pão, o coração deles, os olhos deles se abrem, o coração se enche de amor e reconhece Jesus ao partir do pão. Meus amados, nós podemos ver, nós podemos aproximar, nós temos que reconhecer Jesus Cristo ao partir do pão. E onde que nós conseguimos ver isso? Na nossa santa e abençoada Eucaristia, na nossa santa ceia, onde o Senhor se faz presente. E eles vêm falando ali depois: nossa, mas nós não conseguimos entender, porque nosso coração não ardia quando o Senhor vinha falando conosco. Quando Ele falava das Escrituras, pronunciava as palavras das Escrituras, nós não reconhecemos Ele. Irmão, o Senhor fala: como sois tardos de coração e crentes, tudo que anunciaram os profetas. Irmão, o Senhor fala para mim e para você hoje: reconhece Jesus Cristo na Santa Eucaristia. Vê que Jesus Cristo está vivo e está no meio de nós. Ele apareceu ali para aqueles, e muitas vezes nós estamos com o Senhor e não conseguimos ver Ele. Quantas vezes, o Senhor, nós pegamos Ele nas mãos e não reconhecemos Jesus? Irmão, essa passagem é belíssima. Que ela caia no seu coração nesse dia de hoje, você, meu irmão, você, minha irmã, e vê, acredita, quantos de nós que estamos com o Senhor na mão, comungamos o Senhor e não sentimos que é Ele que está conosco. Que a presença do Espírito Santo, que a força do amor de Deus abra a nossa mente e o nosso coração, e não sejamos tardos de mente e de coração, mas simplesmente vejamos que o Senhor está no meio de nós ao partir do pão. Que Deus abençoe, tenha um santo e abençoado dia, e até a próxima.